Eu já prometi para vocês uma cereja do bolo que eu dei, depois eu prometi um bolo com duas cerejas que eu também dei, e hoje a gente vai fechar esse nosso curso com uma coisa linda, que são as equações de Maxwell, que na verdade é um bolo completo de cerejas que a gente vai receber lá no finalzinho da aula. Então, a primeira coisa que eu vou mostrar para vocês aqui é um desenho do que a gente vai tentar entender ao longo dessas aulas, né? Que é uma onda eletromagnética, linearmente polarizada, com comportamento senoidal no vácuo. Então, vejam que quando a gente acabar de deduzir essas equações, o que a gente deve perceber é que a gente tem um campo magnético nessa situação e o campo elétrico é perpendicular a ele, né? Então aqui, se a gente olhar para esse outro lado, o campo magnético está aqui para baixo e o campo elétrico está assim, e essa onda vai se propagando dessa forma linda, assim, né? Uma por cima e a outra perpendicular, assim, e o sentido de propagação é dado pelo produto vetorial entre a direção entre o vetor elétrico e o vetor magnético, né? Os vetores que representam os campos elétricos e magnéticos. Muito bem. Então, para chegar nesse conceito aqui, entender isso claramente, a gente vai partir das equações de Maxwell. O que eu vou mostrar para vocês, né? O que a gente vai discutir, muitas das coisas que estão aqui a gente já viu. Vou fechar aqui, aumentar isso aqui. Ok. Muitas das coisas que estão aqui a gente já viu ao longo do curso, né? Então, a primeira dessas, eu sempre vou mostrar o que a gente já viu e depois uma outra forma de apresentar essas equações de Maxwell, que é conhecida como forma diferencial, que eu vou fazer a passagem daqui para cá lá no finzinho do curso, né? Então, agora a gente vai se ater coisas que a gente conhece e depois a gente vai mudar essa notação e eu vou provar que isso aqui é verdade. Então, o que, que diz a lei de Gauss para a gente, né? A lei de Gauss, ela relaciona, na verdade, o campo com a carga elétrica. Então, a gente discutiu isso lá no comecinho do curso, quando a gente falou primeiro da lei de Coulomb e depois de dois modos de enxergar o campo elétrico, né? Um deles por meio da lei de Coulomb e outro por intermédio da lei de Gauss. Essa é conhecida como a lei de Gauss para a eletricidade. A lei de Gauss para o magnetismo é essa aqui, né? Então, o que ela diz para a gente é que a gente não consegue isolar monopolos magnéticos e por enquanto isso não foi detectado experimentalmente. Ok. Depois temos a lei de Faraday-Lenz, que a gente já viu também, que no fundo diz para a gente o quê? Que se eu tiver um fluxo magnético que varia com o tempo, eu consigo obter um campo elétrico. Ou, em outras palavras, isso está escrito de outra forma aqui, é que se o meu campo magnético for dependente do tempo, eu também eu consigo gerar um campo elétrico. E por fim, a gente tem aqui a lei de Ampère, que é conhecida como lei de Ampère. A gente viu esse pedaço aqui da lei de Ampère, né? Mas esse pedaço aqui é o que vai ser discutido aqui nesse nosso curso. Para começar, eu vou simplesmente apresentá-lo e depois lá no finalzinho do curso, com essa notação para as equações nessa forma diferencial, eu vou provar que isso aqui é verdade. Então, por enquanto, o que a gente viu era essa lei de Ampère, né? Que dizia o quê? Que se eu tiver uma corrente passando num fio, ele gera um campo magnético, né? Mas ela foi generalizada por Maxwell, que disse o seguinte: bom, quando a gente olha para a lei de Faraday, a gente vê que um campo magnético variável, deixa eu aumentar um pouquinho isso aqui para a gente enxergar. Um campo magnético variável gera um campo elétrico, né? Então a variação do fluxo gera um campo elétrico. Bom, então é razoável que um campo elétrico variável também gere um campo magnético, né? Campo elétrico variável gere um campo magnético. A gente vai ver que essa dedução surgiu de uma impossibilidade matemática dessa primeira parte da equação estar correta. Então, a gente vai fazer essa dedução lá para fora, mas nesse momento o que eu vou dizer para vocês é que a lei de Ampère generalizada, ela é aquilo que a gente conhecia mais um pedacinho, certo? Esse pedacinho é muito parecido com o que a gente já viu na lei de Faraday, só que relaciona fluxo de campo elétrico com campo magnético ao invés de fluxo de campo magnético com campo elétrico. Bom, essas são as famosas leis de Gauss, famosas e lindas leis de Gauss.
E uma coisa também que se sabe é que quando a gente multiplica essas constantes μ0 e ε0, já pedi para vocês provarem que isso é verdade, né? Isso o inverso de μ0 e ε0 é c quadrado, né? Então é o quadrado da velocidade da luz. Portanto, é comum se dizer que quando a gente olha para essas equações, a gente tem a luz, ou seja, a luz é uma onda eletromagnética. Para começar esse nosso curso, eu vou me ater à novidade. A novidade disso aqui tudo, né, sem ser essa passagem, é esse termo aqui. Então, para a gente estudar esse termo, eu vou fazer uma revisãozinha bem rápida de uma aplicação da lei de Faraday. E depois a gente vai ver que utilizar esse pedaço da lei de Ampère é absolutamente a mesma coisa. Então, a gente vai começar por aí. Então, vamos começar aqui. A gente já viu isso, né? Então, estou retomando algo que já foi deduzido aqui. Deixa eu aumentar. E eu tenho uma figurinha para isso também. Vou botar aqui no cantinho. Certo? Então, essa figurinha me diz o seguinte, né? Que se eu tiver um campo magnético que varia com o tempo, vou aumentar mais um pouquinho até aqui para ficar melhor para a gente ver. Se eu tiver um campo magnético que depende do tempo, ele dá origem a um campo elétrico, né? É isso que essa expressão diz pra gente. Então vamos ver aqui, ó, como seria o campo elétrico gerado por um campo magnético que está confinado aqui nessa estrutura de raio R, né? Então nessa minha figurinha, então a gente já discutiu isso, o campo magnético está entrando aqui no papel e ele varia com o tempo. Bom, então eu tenho três situações. Eu tenho uma situação em que eu uso essa minha superfície de integração para dentro do raio, uma situação exatamente igual ao raio e uma situação externa do raio. Então, normalmente a gente faz para dentro, para fora, e claro que exatamente na superfície, no raio, elas duas têm que ser coincidentes, né? Então, vamos só rever. Então, se eu tiver um Rzinho menor do que o Rzão, que é o que está desenhado nesse, colocado aqui nesse meu desenho, eu sei que então E vezes 2πrzinho, que vai até minha superfície de integração, é menos ddt do fluxo de BDS. E o fluxo é tudo que eu vou encontrar aqui limitado por essa região, que nada mais é do que B vezes πr ao quadrado. Portanto, na hora que eu substituo aqui, E vezes 2πr é πr ao quadrado menos, é constante, dBdt. Da onde eu obtenho, então, que o campo elétrico, quando eu cancelo essas coisas todas, é dado por essa expressão, que é menos 1/2 de R, a derivada do campo magnético com o tempo. Muito bem. Se eu estiver fora dessa superfície, então o que é que muda? O que muda é que o fluxo aqui vai ser B vezes πr ao quadrado, porque eu vou levar em conta toda a minha superfície que está circundando esse campo magnético. Bom, se eu fizer essa continha, eu obtenho essa outra expressão aqui. E, portanto, quando eu tenho Rzinho igual a Rzão, estou exatamente na superfície aqui desse raio aqui, tanto essa expressão quanto essa são iguais, né? O Rzinho aqui é simplesmente R grande, aqui vai ser R grande ao quadrado sobre R, que vai dar o R grande. Pronto, eu tenho essa situação. E a gente também fez um gráfico lá atrás, quando a gente discutiu isso, que mostra que quando eu estou dentro aqui, o que eu tenho é um campo elétrico que cresce com R, né? Cresce com R. Depois na borda ele vale exatamente esse valor e depois aqui para fora ele decresce com Rzinho, né? Cai com Rzinho. Muito bem. Agora, o que acontece quando eu tenho um campo elétrico dependente do tempo, que é o que me dá aquela segunda expressão ali do... Opa, errei, peraí, vou virar de novo. O que eu queria fazer era aumentar. Vamos de novo aqui aumentar. Eu vou lendo aqui o que eu escrevi, para vocês entenderem essa minha maravilhosa letra. Então, de novo, agora vamos supor que eu tenho... Deixa eu ver se eu tenho o figurinha aqui para isso. Não, vamos ter que nos contentar com essa aqui. Então, de novo, o que eu tenho aqui, ó, agora é um capacitor de placas paralelas em armadilhas circulares, certo? Que está sendo carregado. Isso é, quando eu tiver um capacitor, ou de placas planas, ou de placas circulares, qualquer um tipo de capacitor, conforme eu estou carregando, essa carga está entrando no capacitor. Se essa carga está entrando no capacitor, o campo elétrico lá dentro está
mudando continuamente até que ele fique completamente carregado. E aí o campo elétrico se estabiliza, né? Então é essa situação que a gente vai estudar. De novo, eu escolhi uma geometria muito parecida com o que a gente estudou, que a gente fez agora atrás, né? Para a gente perceber a analogia completa entre essas duas coisas. Então aqui nesse caso eu tenho um campo elétrico que está variando e eu tenho aqui o campo magnético. Da mesma forma que no desenho anterior, o campo elétrico e o campo magnético estão sempre perpendiculares. Então, de novo, eu vou supor uma situação em que o R, que é a minha superfície de integração, é menor do que as bordas desse meu capacitor, e depois onde esse Rzinho está fora do capacitor e calcular as duas situações. Bom, agora a equação é absolutamente análoga, só que em vez de eu tenho aqui um μ0 ε0, que a gente vai ver como é que esse termo aparece, e eu tenho que calcular a variação do fluxo elétrico com o tempo. Bom, o fluxo elétrico aqui é E vezes πr ao quadrado. Portanto, a variação desse cara com relação ao tempo, se isso aqui é constante, é simplesmente πr ao quadrado dE dt. Portanto, a hora que eu aplico essa expressão, fica B vezes o 2πrzinho, que está lá dentro do meu capacitor, é μ0 ε0, esse termo aqui, πr ao quadrado dE dt, portanto, B μ0 ε0 sobre 2, R dE dt. Vejam, muito parecido com o que a gente viu antes, o que muda essa constante aqui na frente. Se o Rzinho for maior do que R, estiver fora do capacitor, então o fluxo agora vai ser E vezes o πr ao quadrado, que é a superfície total. Portanto, o que muda é esse termo aqui, né? Fica πr ao quadrado e o resto fica análogo, e aí eu obtenho essa expressão. De novo, se eu estiver na borda do capacitor, Rzinho igual a R, essas duas fulanas têm que ser iguais, e elas são, fica um R ao quadrado sobre R, dá um R em cima, e aqui dá um R em cima. Então, completa analogia com o que a gente olhou ali atrás, certo? Então, é isso que esse segundo termo da nova lei de Ampère generalizada dá pra gente, né? E foi esse termo que o Maxwell propôs. Bom, isso significa que a gente tem uma onda, né? Então, se a gente tem uma onda eletromagnética, como naquele desenho que eu mostrei ali para vocês, vamos tentar deduzir essa onda e mostrar que, de fato, o campo eletromagnético se comporta como ondas, né? Então, vamos ver a equação das ondas. Então, isso aqui é a equação de uma onda qualquer, né? Então, a equação de uma onda qualquer é a derivada segunda dessa função. Aqui eu estou supondo essa onda indo só numa direção, só em x, isso aqui podia ser um Rzinho, né? Mas eu estou colocando numa direção só para simplificar. É 1 sobre a velocidade ao quadrado, del 2y, del t ao quadrado, né? Então tem a derivada segunda com relação ao seu deslocamento e a derivada segunda com relação ao tempo. Onde essa função a gente chama de função de onda, né? Que depois, quando vocês forem estudar física quântica, vocês vão ver que essa é uma palavra que a gente usa o tempo todo, né? Função de onda associada com, né, uma determinada situação quântica. Então, essa função de onda me dá um deslocamento de cada ponto. Se isso aqui for uma corda que está fazendo assim, o deslocamento de cada ponto na corda. O V é a velocidade da onda e depende do meio no qual ela está, né? Se eu pegar uma onda e sacudir no ar, vai ser diferente do que se eu pegar uma corda e sacudir dentro de uma piscina. E a solução para isso aqui, que é uma solução simples, né? É simplesmente seno de kx menos ômega t, vocês já viram isso aí em cursos anteriores, né? Muito bem, se a gente retomar isso aqui, agora, só vamos lembrar quem é quem aqui, e depois eu vou me livrar disso aqui. Então, só lembrando que nessa expressão aqui, eu tenho esse K e tenho esse ômega, né? O K é o que a gente chama de número de onda, que é simplesmente 2π sobre o comprimento de onda, e o ômega é simplesmente 2π vezes a frequência da onda, que é conhecido como frequência angular. E a gente sabe que a velocidade da onda é lambda vezes f, né? Ou lambda vezes ni, que é a frequência. No caso da onda eletromagnética, essa velocidade é a velocidade da luz, que é c, que vai ser lambda vezes a sua frequência de deslocamento. Dito isso, vamos tentar mostrar que, de fato, a onda eletromagnética o campo eletromagnético se comporta como uma onda. Então, eu vou sair da lei de Faraday, que a gente já cansou de ver, e vou supor que vou desenhar essa minha onda. Vou supor que aqui eu tenho o campo elétrico
em y num ponto x2 e aqui eu tenho o campo elétrico em y num ponto x1, tá? Então aqui estão os eixos x, y, z, onde a diferença entre x2 e x1 eu estou chamando de ΔX e esse aqui é o ΔY e eu vou resolver isso aqui para ΔX e ΔY suficientemente pequenos. Então desenhei uma coisa grande para a gente enxergar, mas no fundo, como a gente vai estar lidando com derivadas, né, com cálculo diferencial, essas quantidades são pequenininhas. Então, eu posso escrever que essa integral de E dl, ela é o quê? Ela é o EY nesse ponto menos o EY nesse ponto, certo? Vezes o ΔY. Isso é o que me dá esse produto escalar aqui. Por sua vez, essa quantidade, EY em x2 menos EY em x1, é o que eu vou chamar de delta EY, é o quanto esse campo variou em y. E essa variação nada mais é do que del EY del x vezes o ΔX. Portanto, se eu voltar para cá, eu posso escrever que essa integral é essa quantidade aqui vezes essa quantidadezinha aqui que estava faltando. Ok. Por outro lado, eu sei que o fluxo em B, ele é produto escalar, a integral do produto escalar de B ds, certo? E é perpendicular. Então, se o meu EY, o meu E está no plano XY, o meu B, para ser perpendicular, tem que estar em Z. Então, BZ e agora ds, ΔX, ΔY. Então, agora o que eu posso fazer é igualar esses dois lados, né? Que é o que vem daqui. Se eu igualar esses dois lados da minha expressão, isso aqui vai me dar, o lado EDL me dá essa quantidade aqui, e esse dφb dt, eu tenho que derivar isso com relação ao tempo. Então, isso aqui vai me dar menos dBz dt, ΔX, ΔY. Eu me livro desse ΔX, ΔY e sobra isso aqui. Então, eu obtive uma expressão, ainda não chegamos lá onde eu quero, que me diz que ΔY ΔX é menos ΔBz ΔT. Então, eu tenho uma primeira relação entre a derivada do campo com relação ao seu deslocamento em x e a derivada do campo elétrico e a derivada do campo magnético com relação ao tempo. Bom, a gente pode fazer a mesma dedução se a gente fizer a mesma coisa se eu supuser que o E está aqui, por exemplo, em XZ e o B está perpendicular, né? Se a gente fizer isso, eu tenho essa outra expressão que me diz que ΔEZ, ΔX é ΔBY, ΔT, agora com sinal positivo. Façam o desenho, convençam-se disso. Depois que eu acabar essa dedução, interrompam a aula e convençam-se disso que eu estou falando. Muito bem, da mesma forma eu posso olhar para o campo magnético, né? Então, agora eu estou desenhando aqui o campo magnético, e aqui de novo, esse aqui é X, isso aqui é Z, isso é Y, então eu tenho esse campo magnético que está em XZ, então BZ de X2 menos BZ de X1, delta BZ é o BDL, e por sua vez, isso aqui, que é o delta BZ, é simplesmente del BZ delta X vezes um delta X, né, que é o meu. E agora eu vou botar isso aqui no cantinho para a gente continuar. Ok? Então, partindo dessa expressão, agora se eu utilizar isso aqui, ó, então ficou del BZ, del X, delta X, lembrando que isso aqui também vai multiplicado pelo BZ, porque eu estou fazendo BDL, né? Isso aqui vai me dar menos μ0, ε0, a derivada temporal do fluxo elétrico dessa vez, né? E o fluxo elétrico é o produto escalar de EDS, que de novo, como esse cara está aqui no em XZ, naturalmente o campo elétrico para ser perpendicular está em Y, né? Então isso aqui vai dar menos EY, ΔX, ΔY. Esse menos vem porque o campo elétrico em X1 é menor do que o campo elétrico em X2, por exemplo, como a gente tinha desenhado aqui. Tá? Então, se eu substituir isso aqui, a derivada disso com relação ao tempo, vai me dar simplesmente μ0, ε0, del x, del z, deixa eu puxar meu papel aqui para a gente enxergar, del x, del z, del t do EY. E de novo, se eu cancelar agora esses dois pedaços, eu fiquei com a derivada de z com relação ao x, é menos μ0, ε0, del EY, del t.
De novo, eu posso fazer a mesma coisa se eu colocar o campo magnético em Y, e aí eu obtenho que del BY, del X, M0, Y0, del EZ, del T, né? Da mesma forma que aqui eu obtive duas expressões, aqui eu também obtenho duas expressões. Uma que veio lá da lei de Faraday e a outra que veio da lei de Ampère, da generalização da lei de Ampère. Bom, agora se eu pegar esse meu termo aqui, 1, vamos botar aqui do lado para a gente enxergar. Aqui. Se eu pegar o 1, eu posso derivar com relação a x dos dois lados. É o que está feito aqui, ó. Del x dessa expressão aqui. Del EY, del x vai ser menos del x desse termo aqui. Portanto, del 2y, del x ao quadrado me dá menos del 2bz, del x, del t. Ou posso escrever esse termo aqui como sendo menos del t de del bz, del x. Tcharam! Del BZ, del X está aqui, eu já calculei. Então, eu venho aqui, pego esse pedaço e substituo aqui. Ok? Então, del 2EY, del X2 é menos del T, essa tralha toda aqui. Agora, isso aqui é constante, essa derivada vai atuar só aqui. Então, ficou del 2EY, del X2, M0, Y0, del 2EY, del T ao quadrado. Portanto, olha lá que bonitinho. Del 2 se eu sei que C é 1 sobre μ0 y0, isso aqui na verdade ficou assim, ó. Del 2EY, del x2 é 1 sobre C ao quadrado, del 2EY, del t2. Que é exatamente a cara, vamos abrir de novo, dessa equação da onda aqui, ó. Diminuir, botar ali no cantinho para a gente poder comparar. Olha aqui. Aqui. Exatamente a cara dessa fulana, né? Só que aqui eu fiz em uma direção, né? Mas a gente sabe que esse campo elétrico é um vetor. Então, em princípio, ele pode ter mais de uma direção, né? Ele pode ter componentes x, y, z, xz, xy, yz. Então, a generalização dele diz o seguinte, que del 2z, del x ao quadrado é 1 sobre c ao quadrado, del 2z, del t ao quadrado, onde esse campo elétrico aqui é um vetor. Bom, a gente podia deduzir isso tudo para o campo magnético, e se a gente fizesse isso, a gente obteria que del 2b, del x2 é 1 sobre c ao quadrado, del 2b, del t2. Essa dedução para o campo magnético sai dessas expressões que eu já mostrei, já deduzi aqui para vocês, certo? Então, ao invés de vocês derivarem essa aqui, por exemplo, basta derivar uma que tem o campo magnético aqui e fazer a substituição contrária do campo elétrico em função do tempo. Então, de exercício para vocês fazerem. E para finalizar, qual é a cara de uma onda, né? Então, uma possibilidade é, se eu sei, por exemplo, uma onda harmônica do tipo daquela solução que eu mostrei para o campo, se eu tiver um EY, que é uma amplitude seno de kx menos ômega t, certo? Então, o del EY, del x vai me dar o quê? Eu derivo isso aqui, cai o k para fora, certo? E aí, eu sabendo, apaguei ali, mas que o del BZ, del BT é isso aqui, eu simplesmente calculo o del EY, del x, e agora se eu integrar em t, eu sei quanto vale o campo magnético nessa direção. Então, na verdade, essas equações aqui, muito lindas, me dão, se eu conheço o comportamento do campo elétrico, eu consigo enxergar o campo magnético e vice-versa. Tá aqui, ó, o final daquela dedução que eu estava mencionando, certo? Então, se eu tinha lá o del BZ, del T, para eu achar o campo magnético em Z, basta eu integrar isso aqui em dt, isso aqui é uma integral simples, né? Isso aqui eu vou integrar o cosseno, ele vai me dar um seno, menos aqui, cancela com esse menos, pronto, achei. Se a gente comparar agora, bom, não devia ter fechado, vou abrir aqui de novo, vou botar isso aqui no cantinho e vou abrir aqui. Se a gente comparar agora esse campo aqui com esse campo aqui com esse EY aqui, a gente vê que, deixa eu botar para baixo aqui para a gente enxergar bem isso aqui. Bom, então o meu BZ é isso aqui, né? E o meu EY era isso aqui. Então, se eu comparar esses dois caras aqui,
eu vejo que o componente Z do campo magnético nada mais é do que K sobre ômega, o componente Y do campo elétrico. Ou seja, o ômega sobre K é um sobre C, né? Em vez de eu escrever que C é lambda F, eu posso escrever que C é ômega sobre K, certo? Porque o V, aqui até tá aqui escrito a lápis no cantinho. O lambda é 2π sobre K e o F é ômega sobre 2π, o 2π cancela, então isso aqui é exatamente a mesma coisa que escrever lambda F, escrever ômega sobre K. Portanto, K sobre ômega é 1 sobre C. A gente vê aqui que o campo elétrico, ele é em módulo C vezes o campo magnético. Muito bem, isso aqui é o desenho que eu mostrei lá no começo, só que feito assim com a minha habilidade, que não é das melhores, né? Então, se eu tiver um campo elétrico aqui que está oscilando só, aqui está em X, né? Eu troquei, se a direção de propagação é X e ele está oscilando só em Y, o campo magnético vai oscilar aqui perpendicular a ele. Né? Isso é o que a gente chama de onda plano polarizada, ou onda senoidal linearmente polarizada, que foi aquele primeiro desenho que eu mostrei ali para vocês, né? E aí os campos, fica claro que os campos elétrico e magnético são sempre perpendiculares entre si. Ai, que coisa linda! Adoro isso, isso é realmente espantoso. Bom, então se a gente está falando de onda eletromagnética, agora a gente vai interromper um pouquinho essa dedução e vamos falar do espectro eletromagnético. E para fazer isso, eu vou pegar uns filminhos aqui para vocês do meu canal Mulheres na Ciência, que discute não só a onda eletromagnética, mas a história de que a radiação sempre faz mal, né? Então essa radiação eletromagnética associada com essa onda eletromagnética, ela pode ser ionizante ou não ionizante. Vamos ver um pouquinho sobre isso. Então, olá, vamos falar sobre forno de micro-ondas. Será que esquentar os alimentos no micro-ondas destrói mesmo as vitaminas e faz mal para a sua saúde? Vamos entender o que é radiação ionizante e não ionizante. Para isso, vamos nos ater primeiro ao conceito de ondas eletromagnéticas. Como a gente pode ver aqui nesse gráfico, a gente define o comprimento de uma onda quando ela chega exatamente no mesmo lugar. E a gente chama isso de lambda. Tem uma outra formulazinha que diz que a velocidade da luz, que é 3 vezes 10 a oitava metros por segundo, é igual ao comprimento de onda vezes a sua frequência. Isso quer dizer que quando o comprimento de onda é grande, a frequência é pequena e vice-versa. Vamos dar uma olhada aqui nesse gráfico. Podemos ver, então, que quando a gente tem aqui um comprimento de onda bem grande, esse número aqui é razoavelmente pequeno. Quando a gente tem um comprimento de onda bem pequenininho, 10 a menos 12, que é o raio gama, essa frequência é bem grande. A cada frequência, a gente associa na física quântica uma energia. Essa energia é proporcional a uma constante bem pequenininha, que é 10 a menos 34 joules segundo. Mas isso quer dizer que quando a gente tem comprimentos de onda grande, a gente tem frequências pequenas, energias pequenas. Comprimentos de onda pequenos, frequências grandes, energias grandes. O que é então a radiação eletromagnética ionizante e não ionizante? Ela é não ionizante quando essas energias não são suficientes para ionizar, ou seja, separar as cargas negativas das positivas dentro dos átomos e moléculas. Então, em geral, elas possuem grande comprimento de onda, de 100 nanômetros a vários quilômetros, o que significa pouca energia. Essa radiação eletromagnética não ionizante pode queimar, assar, ferver, derreter, evaporar, mas não pode desestruturar a matéria. Então, não existe, de fato, uma coisa que a gente chama interação da radiação com a matéria. Voltando ao espectro eletromagnético, vocês podem ver, então, que a radiação que a gente diz que é não ionizante, e isso é uma coisa que é testada empiricamente, em laboratório também, a gente vê, quando a gente tem do ultravioleta para cá, a gente tem uma radiação que é ionizante. Do ultravioleta para cá, ela não é ionizante. As radiações que são emitidas no micro-ondas são dessa ordem de grandeza. Portanto, são radiações que não desestruturam os átomos e as moléculas dentro dos alimentos. Elas esquentam, e elas esquentam porque elas vibram as moléculas de água, elas vibram, elas sacodem as suas vizinhas, são várias delas que vão vibrando ao mesmo tempo,
e aí essa energia é transmitida para os vizinhos e todo o alimento fica quente. Bom, vou parar por aqui. Se vocês tiverem mais interesse no forno de micro-ondas, vocês podem voltar lá e assistir o filme na íntegra. Mas agora o que eu queria discutir era essa parte da radiação. E eu vou mostrar um outro filme que foi gravado pela Maíra, que é uma aluna aqui do curso, está se formando agora. E ela fez um lindo desenho aqui e ela discute o telefone celular. E como ela tem alguns outros desenhos aí para o ionizante e não ionizante, eu vou repetir um pouquinho aqui. Esse é um conceito super importante, então eu vou repetir um pouquinho essa noção mostrado no vídeo da Maíra. Então vamos ouvi-la. Em física, radiação eletromagnética se refere às ondas do campo eletromagnético se propagando do espaço e carregando energia. Por exemplo, você sabia que o espectro da luz visível ele é uma radiação eletromagnética? Nós só conseguimos enxergar graças à radiação que vem, bate no objeto, reflete e volta para nossas retinas. Mas por que será que a gente cresce ouvindo que radiação é perigoso? Bom, dentro da radiação eletromagnética, existem dois tipos de radiação: a radiação não ionizante e a radiação ionizante. A não ionizante não causa nenhum problema. Mas por que isso? Bom, a gente pode ver uma diferença nessa figura. A gente vê uma parte em que o comprimento de onda é maior. Por quê? Você está vendo que essa onda está mais espaçada, maior zona? Então, isso quer dizer que o comprimento de onda é maior. Se o comprimento de onda é maior, a radiação, a onda, carrega menos energia. Essa parte aqui, em que o comprimento de onda é menor, ou seja, essa onda fica mais apertadinha, então isso quer dizer que o comprimento de onda é pequeno e a energia é grande. Mas como é que essa energia grande pode machucar a gente e a energia pequena não? Bom, ionizando, por isso chama radiação ionizante e não ionizante. Se a energia for grande o suficiente, ela consegue arrancar um elétron do átomo e fazer com que ele se transforme em um íon. E por que isso é ruim? Se a gente for alterando assim a estrutura dos nossos átomos, isso pode alterar a estrutura do nosso DNA e aí causar problemas de saúde, como o câncer. A ionização é justamente a retirada de um elétron do átomo por conta de uma energia grande que entra. Podemos ver nessa imagem que o celular está na parte não ionizante. Então, a radiação que ele emite e que ele recebe não causa nenhum problema aos nossos átomos. Então, aquela velha pergunta: pode dormir com o celular debaixo do travesseiro? Pode, não tem problema nenhum, porque a energia que ele recebe e emite não é suficiente para causar nenhum mal à nossa estrutura, né? Também vou interromper aqui. E depois, se vocês tiverem interesse, vocês podem acabar de ouvir o vídeo da Maíra, no qual ela mostra umas leis bizarras que não deveriam existir. Então agora eu vou voltar e eu queria discutir com vocês mais uma coisinha que está na moda, né? E vou fazer também uns desenhos aqui na minha mesinha. O que está na moda é isso aqui, né? Então isso aqui é uma foto de um webinar que foi disponibilizado pela professora Marcilei Aparecida, que é uma professora da FEI, do Centro Universitário FEI, e ela me autorizou a utilizar esse slide aqui, onde mostra alguns conceitos básicos sobre o UVC. Por que isso, né? Porque agora todo mundo tem vários aparatos que estão produzindo raios de ultravioleta C para combater o Covid, né? Há muito tempo já se sabe que o ultravioleta C ele é germicida, então isso não é uma novidade, né? Agora o que fizeram testes foi ver qual é exatamente o comprimento de onda que ele atua, qual é a máxima ação germicida, né, que atua nesse comprimento de onda. Então, pra vocês terem uma ideia, eu tenho aqui alguns valores. O ultravioleta A, ele tem comprimentos de onda que vão de 320 a 400 nanômetros. Eu vou escrever isso aqui, vamos botar isso aqui para cima. Eu vou escrever que fica mais fácil da gente memorizar.
Vou escrever aqui, depois eu passo para o ladinho para a gente olhar a figurinha da Marcilei. Então, desenhar. Então, aqui, ó. Onde é que eu tenho que ir aqui? Ultravioleta A, ele tem comprimentos de onda que vão de 320 a 400 nanômetros. O ultravioleta B vai de 280 a 320 nanômetros. E o ultravioleta C vai de 100 a 280 nanômetros. Esse aqui chega em toda a sua glória até nós. Esse aqui é parcialmente freado, absorvido na camada de ozônio. E esse aqui é completamente absorvido na camada de ozônio. Esses caras aqui, então, eles estão na parte do espectro eletromagnético que produz radiação ionizante. Então, a primeira coisa é que quando se vende o produto e diz assim, não faz mal nenhum, espera lá, certo? Dependendo da exposição aos raios ultravioletas, que depende de quantidade e intensidade, claro que isso faz mal. É exatamente porque esses caras têm radiação ionizante que a gente, quando vai para a praia, deve passar protetor solar, né? Para bloquear essa interação dos raios ultravioleta com a nossa pele. Para falar nisso, depois eu boto o link aqui do webinar da Marcilei. Ela e mais uma outra professora discutem exatamente onde em cada região do nosso extrato cutâneo que esses raios ultravioletas são ou não absorvidos. E aí eu vou deixar isso para o webinar, porque não vai fugir muito da nossa aula, mas é um assunto interessante. Eu sugiro que vocês deem uma olhadinha lá. Então, voltando aqui, ó, o que eu disse é que o UVC vai de 100 a 280, né? Então, o que elas dizem aqui pra gente é que o 254, que tá aqui, é a máxima ação de herbicida. Então, é por isso que E qual é a energia associada, né? Eu mostrei aqui no meu primeiro videozinho do forno de micro-ondas que essa energia é sempre H-NI, onde H é a constante de Planck. Então, a gente consegue calcular essa energia em elétron-volts. Então, eu vou falar um pouquinho sobre essas quantidades de energia agora para vocês. Então, um elétron-volt é 1,6 vezes 10 a menos 19 do Joule, né? Como a gente está lidando, é exatamente o mesmo valor da carga colombiana, numérico. Como a gente está falando de grandezas muito pequenininhas, é natural que o Joule seja, né, uma unidade que não ajude muito. Por isso que quando vocês forem estudar lá o comecinho da física quântica, vai ter uma mudança do sistema internacional para um sistema mais palatável, né, mais de acordo com a dimensão dos problemas que vão ser estudados. Então, eu vou fechar essa figurinha e vou discutir mais um pouquinho sobre a produção desses raios, né? Então, tanto eu no vídeo de micro-ondas quanto a Maíra no vídeo sobre celulares, a gente mostrou lá que o finzinho do espectro se referem aos raios X e raios gama. Onde é que esses raios são gerados, né? Então, vou fazer aqui um desenho de um átomo do laboratório de Dexter, né? Então, o átomo do laboratório de Dexter é assim, né? Isso aqui é terrível, é o que eu consigo fazer. Então, aqui fora estão os elétrons, né? Isso aqui é o que a gente chama de eletrosfera. E lá dentro está o núcleo numa escala completamente errada, né? Porque essa eletrosfera é da ordem de 10 a menos 10 do metro, isso é 1 angstrom. E o núcleo do átomo é da ordem de 10 a menos 15 do metro, que é o que a gente chama de 1 femtometro ou 1 fermi. Né? Então, isso aqui tem 5 ordens de grandeza, claro que não podia estar tudo nesse meu desenho. Mas para efeitos do que eu quero mostrar para vocês, desenhar o átomo basta. Essa eletrosfera a gente também pode desenhar assim, ó, como se fossem os níveis de energia. Então aqui é o nível de energia mais baixo, onde eu tenho um elétron, e se ele receber energia, ele pode ser catapultado para níveis superiores. Então se eu tenho aqui um elétron e ele sobe para o nível superior,
esse cara que a gente chama de estado fundamental, ele está fora do estado fundamental dele. Está num estado que a gente chama de estado excitado. Ninguém quer ficar no estado excitado, todo mundo quer cair para o estado fundamental, ele vai decair. Quando ele decai, ele emite radiação na forma de raio-x. Portanto, os raios-x vêm da estrutura atômica, da eletrosfera, certo? E eles têm energias associadas com a diferença das energias entre esses níveis, que é da ordem de elétron-volt, que é 1,6 vezes 10 a menos 19 do Joule. Por outro lado, quando eu estiver aqui dentro do núcleo, no núcleo, eu também posso pensar no meu núcleo como esses níveis de energia assim, só que numa outra escala completamente diferente. E quando eu tenho um nucleon, próton ou nêutron, que sobe para um outro estado, que também não é o seu estado excitado, ele vai decair. E quando ele decai, ele emite o que a gente chama de raio gama. E esse raio gama, ele tem energia da ordem de mega elétron-volt, que é equivalente à diferença das energias entre os níveis nucleares. Então, os raios X vêm da parte da eletrosfera do átomo e os raios gama vêm da parte do núcleo do átomo. Por isso, esses aqui têm comprimentos de onda e, portanto, energias muito diferentes. Esses caras são super energéticos com relação a eles, certo? Isso aqui é MEV, é 10 a sexta vezes, 10 a sexta elétron-volts. Então, isso aqui é 10 a 6 vezes maior, né, mais energético do que os raios X. Portanto, quando a gente fala de espectro eletromagnético, não é toda radiação que faz mal, não é toda radiação que é perigosa, né? Eu vi uma coisa bizarra agora, eu li, acho que, se não me engano, foi a Marcilei mesmo que me mandou, de uma enfermeira na Austrália dizendo que essas arminhas que tiram a temperatura são um absurdo, porque a gente está colocando radiação na cabeça das pessoas. Isso é tudo uma bobagem, porque em princípio essa arma capta radiação no infravermelho, que além de não ser, quer dizer, ela não emite, ela capta, e no infravermelho, que é não ionizante. Então, muito cuidado na hora de discutir esse assunto, que ele vai ser mais bem abordado, com certeza, quando vocês forem fazer o curso de estrutura quântica e nuclear mais lá para frente. Bom, por hoje isso é importante, porque a gente está falando do espectro eletromagnético, então é uma primeira discussão sobre esse assunto, mas a gente vai voltar lá para as nossas contas. E uma coisa importantíssima quando a gente estuda ondas eletromagnéticas é a transmissão dessas ondas por antenas, né? Então, eu vou começar aqui, pensando, pode ser uma antena de TV, mas vou pensar aqui numa antena de rádio. Opa, eu queria aumentar. Então, vou botar isso aqui embaixo para a gente conseguir aumentar mais. Bom, essa aula vai ser longa, então eu vou fazer umas deduções para vocês. Então, absorvam as coisas aos poucos, né? Eu já falei isso muitas vezes. Esse negócio de ficar só numa posição contemplativa não funciona com física. Vocês têm que fazer essas contas. Então, a qualquer momento que for informação demais, interrompam a aula, vão estudar o que foi visto antes e depois durmam, né? Que dormir também ajuda a consolidar os conhecimentos, depois vocês retomam. Então, isso aqui é uma antena de rádio conhecida como antena de dipolo elétrico e ela produz ondas eletromagnéticas, né? Como é que ela faz isso? Uma corrente alternada é fornecida para a antena por um gerador, que não está aqui nesse desenho, e ela carrega essa antena com cargas positivas e negativas num instante inicial, certo? Como é um dipolo, esse dipolo vibra e é exatamente nessa frequência de vibração que essa onda vai ser emitida. E eu tenho aqui uns valores para dizer para vocês. As ondas de rádio, podemos escrever aqui também. Vamos lá. As ondas de rádio, elas... AM... Opa, pera. Aqui, vamos ver. Ainda não. Agora. As ondas AM, elas têm frequência entre 550 e 1600 kHz. E as ondas de rádio FM, que são as moduladas, elas têm frequências entre 88 e 108 MHz.
com variações ligeiramente diferentes dependendo do país, certo? E elas são produzidas, então, por essas correntes elétricas macroscópicas que oscilam nas antenas de rádio, né? Então, eu tenho aqui esse dipolo oscila nessa frequência, essas ondas elétricas são produzidas. Então, o que acontece? Elas são produzidas e elas vão ser enviadas, né? E aí tem essa onda que está saindo, então aqui tem períodos diferentes, essa onda começa a sair. Como ela funciona à base de um gerador de corrente alternada, esses campos, essas cargas aqui vão inverter, né? Quando elas invertem, ela inverte aqui o sentido da onda elétrica. Portanto, é assim que essas antenas funcionam. Lá no curso de eletromagnetismo, vocês vão fazer as contas para ver como é que essa coisa funciona. E como é que elas são captadas, né? Então, uma vez que elas são emitidas, tem 2 tipos de antena que podem captá-las. Essa aqui eu vou deixar para cá. Vou começar pela outra. Eu posso captar, como a gente já falou aqui, cada vez que eu tenho a geração de onda elétrica, eu tenho também uma onda magnética associada, né? Então, se eu tiver uma antena de recepção, essa antena de recepção pode tanto receber o sinal pela minha onda elétrica, como pode receber o sinal pelo campo magnético, tanto faz, né? Então, isso aqui é uma antena típica de dipolo, que detecta essas ondas eletromagnéticas, né? Então, esse campo elétrico que é alternado, por isso que ele está aqui para baixo, depois para cima, para baixo, para cima, como eu mostrei lá no desenho de emissão da onda, vai ser, esse campo elétrico vai ser captado e vai gerar uma corrente aqui na antena, certo? Agora, eu também poderia captar a onda magnética, que é essa outra anteninha aqui. E eu já vou contar uma história sobre essa anteninha, né? Então essa antena aqui normalmente ela é uma antena circular. O campo magnético também está aqui alternado, tá certo? Ele é perpendicular ao campo elétrico. Se eu tivesse o campo elétrico, ele ia estar entrando aqui e saindo do meu papel. E aqui tem a velocidade da onda que é perpendicular entre eles. E a antena de captação do campo magnético, em geral, ela capta o fluxo, né? Então ele é o fluxo magnético que vai ser captado aqui num anel. E vai gerar essa corrente. Por que isso é tão interessante, né? Porque eu estudei física e depois eu fui fazer doutorado na Inglaterra. E até eu ir para a Inglaterra, eu só conhecia antenas com esse modelinho aqui assim. Mas quando eu cheguei na Inglaterra, eu comprei uma TV e a TV era aquela TV bojuda, né? De tubo de raios catódicos, né? Nada dessas coisas bonitinhas que você nem enxerga a antena. Ela veio com uma antena desse tipo. E eu pensei, olha que coisa mais maravilhosa, então aquilo que me ensinaram era verdade e isso é utilizado na prática, né? Então tem aqui essa antena aqui, ela é menos comum de achar, né? Mas ela tem as duas coisas, né? Tem aqui, ela pode captar o fluxo magnético e pode captar o campo elétrico, né? Então essas são as antenas que a gente agora já quase nem enxerga, né? Porque esse sinal agora não é mais analógico, é um sinal digital. A gente tem uma tela plana e toda essa coisa que nos ajudava a ver a física de uma forma tão bonita, mas tá lá, existem nos museus e eu posso contar para vocês e tem vídeos na internet que falam sobre isso. Bom, estamos quase chegando ao bolo de cerejas, né? Então, para chegar lá, uma outra coisa que eu quero, a gente falou aqui da direção do campo magnético e essa direção, na verdade, ela é dada por uma coisa que a gente chama de vetor de Poynting e tem esse nome porque quem mostrou isso foi um fulano chamado Poynting. Então, eu vou começar. Essas duas contas eu já mostrei para vocês, né? O que é isso aqui? Isso é a densidade de energia devido a um campo elétrico e isso aqui é uma densidade de energia devido a um campo magnético. Se eu quiser saber qual é a densidade de energia total que as ondas eletromagnéticas transmitem, basta somar essas duas coisas, né? Então, eu posso tanto somar a partir daqui e transformar em B, como eu posso transformar B em E, tanto faz, né? Então, eu optei pela transformar B em E, então isso aqui vai ser ε0 sobre 2E ao quadrado, mais 1 sobre 2μ zero, B ao quadrado. B ao quadrado é E sobre C ao quadrado, como eu mostrei para vocês lá atrás. Então, isso aqui vai dar E ao quadrado sobre C ao quadrado, substituo, esses misérios vão embora, né? Porque lembrando que o C ao quadrado é μ0 ε0, então 1 sobre μ0 ε0 aqui, o μ0 cancela, isso aqui dá
a densidade de energia total é ε0 ao quadrado. Da onde a gente vê o quê? Metade vem do campo elétrico, metade vem do campo magnético. Eu podia fazer o contrário, né? Podia substituir o E aqui pelo campo magnético, e nesse caso eu obteria B ao quadrado sobre 2μ0. De novo, a gente vê que meio metade de cada um, ou podia deixar isso em termos dos campos E e B, e se eu fizer isso, isso vira EB μ0 sobre C. Então, são os 3 modos da gente ver qual é o valor da densidade de energia total. Muito bem, a intensidade dessa radiação, ela é simplesmente o valor médio desse negócio vezes C, né? O valor médio disso vezes C, se eu usar essa expressão aqui, fica fácil, esse C cancela, vai dar simplesmente EB sobre μ0. Em módulo, certo? Mas, se eu associar essa intensidade com um vetor, de tal forma que a sua magnitude da intensidade da onda e a sua direção dê a direção de propagação, eu tenho esse vetor de Poynting, e isso aqui é simplesmente o produto vetorial entre E e B, como a gente já viu nos desenhos ali, né? Então, a direção de propagação é sempre perpendicular aos vetores E e B. Tá bom, então isso aqui é o vetor de Poynting. E agora, antes da gente chegar no bolo de cerejas, eu vou fazer uma revisão bem rapidinha de cálculo vetorial. Então, quem já está cansado, é um bom momento para parar. Quem não está cansado, vai chegar agora a melhor parte da aula. Então, tudo isso aqui vocês já sabem, devem saber, né? Então, só para a gente rever rapidamente, porque são coisas que vão ser usadas para fazer alguns exercícios. Eu vou aumentar mais um pouquinho para minha letra ficar um pouquinho melhor. Tá lá. Então, a primeira coisa é definir o vetor nabla. O vetor nabla é del x na direção i, mais del y na direção j, mais del z na direção k, em coordenadas cartesianas. Então, eu vou mostrar algumas coisas em coordenadas cartesianas, esféricas e cilíndricas, só para a gente lembrar que não é sempre assim, né? Dependendo do sistema de coordenadas no qual a gente vai trabalhar, a gente tem que cuidar com a definição de gradiente de uma função e de divergente de um vetor e de rotacional. Então, lembrando o que é o gradiente de uma função escalar, nada mais é do que o nabla atuando numa função, certo? Então, isso aqui, o gradiente de uma função escalar, se essa minha função for uma função de x, y e z, eu vou ter del u, del x, mais del u, del y, mais del 1, del z, em coordenadas cartesianas. Se eu tiver em coordenadas esféricas, essa minha função for uma função de r, θ e φ, esse gradiente da função vai ser del u, del r na direção ir, mais 1 sobre r del u, del θ na direção iθ, mais 1 sobre r seno θ del u, del φ na direção iφ. E se forem coordenadas cilíndricas, vai ser del u, del r na direção ir, mais 1 sobre r del u, del φ na direção iφ, mais del u, del z na direção iz. Portanto, cuidado, né? A função de eu mostrar isso aqui é que a gente tem que ser cuidadoso na hora de fazer a conta. O que é um divergente de um vetor? Então, um divergente é o produto escalar entre o nabla e um vetor. Portanto, ele vai me dar uma grandeza escalar, né? Então, o divergente de um vetor vai ser del f, del x, mais del f, del y, mais del f, del z, em cartesianas. E essas tralhas todas aqui, que eu não vou ficar lendo, em coordenadas esféricas ou cilíndricas, certo? Por fim, o que é um rotacional de um vetor? O rotacional de um vetor é o produto vetorial entre nabla e a função, certo? Então, isso aqui vai dar I que multiplica del fz, del y, menos del fy, del z, menos j que multiplica del fz, del x, menos del fx, del z, mais k que multiplica del fy, del x, menos del fx, del y. Em coordenadas cartesianas, em coordenadas esféricas e cilíndricas, também a gente tem expressões enormes que eu não vou botar aqui. De novo, o propósito é que vocês lembrem como é que isso aqui funciona. Tem duas outras coisas importantes que eu vou usar. Uma delas é o teorema de Gauss, também conhecido como teorema da divergência, que diz o quê? Que a integral sobre um volume do divergente de um vetor, isso aqui é um vetor, tem uma flechinha, integrado no volume, é simplesmente a integral de linha do produto escalar entre esse vetor e
a superfície na qual eu estou, integral de linha não, integral fechada, a superfície na qual eu estou integrando. E o teorema de Stokes, que é conhecido como teorema de Kelvin-Stokes, que me diz que a integral sobre uma superfície do rotacional de um vetor é igual à integral, agora de linha, né, uma superfície fechada, do produto escalar entre esse vetor e a superfície de integração, né, o vetor que representa essa superfície de integração. E tem mais uma outra identidade que é importante, que a gente vai usar, que é o divergente do rotacional de um vetor é sempre zero. Isso é uma identidade, né? Então, aí quem não lembra, eu sugiro que vocês provem isso, né? Pode ser em coordenadas cartesianas, que é o mais simples, mas isso vale em qualquer sistema de coordenadas que vocês escolherem, porque é uma identidade matemática. Então, vamos usar isso. Então, cheguei no bolo de cerejas, né? Então, agora é a parte nobre dessa aula, que é mostrar como é que as equações de Maxwell passam daquilo que a gente estudou até agora no curso, que é a sua forma integral, para a forma diferencial, que é o que eu mostrei lá na nossa primeira transparência de hoje, na primeira nota de aula de hoje. E como é que o Maxwell se deu conta de que precisava um termo extra na lei de Ampère. Então, vou deixar o bolo de cerejas aqui no cantinho para a gente olhar para ele mais tarde. E vamos aqui ver como é que isso é feito. A primeira coisa que eu vou fazer é passar da forma integral para diferencial, porque fica mais fácil mostrar a parte da generalização de Maxwell na forma diferencial do que na integral. Tudo bem, então a gente vai partir aqui da nossa querida lei de Gauss, né? E ds aqui sobre ε0, lembrando que esse E, que essa carga, nada mais é do que ρ era dq dv, né? Então, Q é a integral de ρ dv. Ainda dá para aumentar um pouquinho mais essa minha letra. Tudo bem. Portanto, o teorema de Gauss, que eu mostrei ali atrás, me diz que a integral, isso aqui, é equivalente a encontrar a integral do divergente do campo elétrico dv, certo? Que é Q sobre ε0. Então, outro jeito de eu escrever isso aqui é que o ε0 vezes isso aqui é simplesmente a carga, e a carga é isso aqui. Então, é isso que a gente vê aqui, que é a primeira daquelas equações na sua forma diferencial, né? Então, o divergente do campo elétrico é ρ sobre ε0. Então, se eu fizer o análogo para o campo magnético, eu não tenho carga, certo? Não tenho carga, divergente de B dá zero, que é a tal história de que, pelo menos até hoje, não se conhece monopolos magnéticos. Se eu corto o ímã na metade, eu continuo tendo dois ímãs com polos norte e sul. Agora eu vou para outra, né? Que é integral que é a lei de Faraday-Lenz. Integral de EdL menos dφb dt. De novo, eu vou usar aquele teorema de Stokes que eu mostrei lá atrás. Isso aqui pode ser reescrito como rotacional de EdS. E vai ser menos ddt do fluxo de B, que a gente já sabe que é BdS. Então, isso aqui vai me dar que, se eu passar tudo para um lado, tudo isso aqui para uma integral só, rotacional de E, mais del B, del T, produto escalar com ds, né, porque aqui tinha um sinal de menos, é zero. Opa! É zero. Ou seja, isso aqui é zero, o que me dá que o rotacional de E, esqueci da flechinha, do cortezinho no E, é menos del B, del T, que é o segundo, outra das leis de Maxwell na sua forma diferencial. E agora, a última, né? Então, eu vou primeiro supor que a gente já provou isso aqui e depois eu vou fazer a prova a partir daqui, que é mais fácil. Então, o que a gente sabe? Que o BdL, né? Da mesma forma que o EdL eu posso escrever usando o teorema de Stokes assim, o BdL eu também posso usar o teorema de Stokes e escrever dessa forma, né? Rotacional de B. Ele vai ser μ0 ε0 del T do fluxo elétrico, que é EdS, mais μ0 vezes I, que é JdS, né? A gente viu que o J, que o I, que o J, que é a densidade de corrente, é dIds, né? Então, eu posso simplesmente substituir e escrever assim. Muito bem, já está lá a metade do caminho, né? Então, rotacional de BdS vai ser o quê? μ0 ε0 del E del T, mais μ0J, isso tudo ds, né? Se eu me livrar
dessa parte do ds sobra que o rotacional do B, μ0 ε0, del E del T, mais μ0 J. Certo? Muito bem. Isso aqui, toda essa primeira parte, então, aqui, já a gente viu aí, né, que tinha sido mostrado ao longo dos anos, por aí, por várias pessoas diferentes, né, que se envolveram com esses cálculos. E aí, o que fez Maxwell, né? Como é que ele chegou à conclusão que esse termo deveria existir? Então, tá aqui. Vou aumentar para a gente ler. Para fazer isso, eu vou partir da equação da continuidade, né? Então, a equação da continuidade nos diz que a derivada da carga com relação ao tempo é uma quantidade conservada, né? Então, menos o divergente de J, que é a nossa densidade de corrente, é simplesmente a variação da carga com o tempo. Ok. E vou usar também, então vou usar dois ingredientes novos aqui, a equação da continuidade e aquela identidade que eu mencionei ali naquela revisãozinha de análise vetorial, né? Então o divergente do rotacional é zero. Muito bem. Isso significa o quê, né? A lei de Ampère, o rotacional de B é μ0J, que é o que a gente tinha até aquele momento. Portanto, o divergente de μ0J, o divergente de ρ disso aqui, é o divergente de μ0J, que é o que eu escrevi aqui, que é μ0, né, divide J. Que é menos μ0, agora o divide J é menos del ρ del T, né? Então é menos μ0 del ρ del T. Mas não tinha que ser zero? Tinha que ser zero, certo? Se isso aqui é igual a isso tinha que ser zero. Isso é uma identidade matemática, tinha que funcionar. Portanto, algo errado, né? A matemática disse que a física estava incompleta. Então, isso significa que eu tinha que ter um termo para compensar isso aqui. Se isso aqui é menos del ρ del T, eu precisava ter um termo del ρ del T para dar zero. E foi isso que o Maxwell fez, né? Então, o que ele fez? Bom, então ele disse assim, pensou, isso aqui está incompleto. Então, o rotacional de B vai ser μ0, J, mais alguma coisa que vai me gerar essa parte positiva da derivada com relação ao tempo. E foi isso que ele escreveu, μ0J mais um vetor A. Portanto, se eu olhar aqui, o divergente do rotacional de B agora vai ser o μ0 menos del ρ del T mais o divergente de A, que tem que ser o del ρ del T, né? Tá, então vamos guardar isso aqui e vamos ver o que mais que a gente sabe, né? A gente sabe que o divergente de E é ρ sobre ε0, foi a outra das expressões que a gente calculou ali atrás. Portanto, ρ é ε0 divergente do campo elétrico. Significa que o del E del ρ del T, que eu entrar aqui, ele é o quê? Ele é ε0 del T dessa expressão. E del T dessa expressão, posso escrever como sendo divergente de del E del T. De onde, né? Se a gente comparar essas duas coisas, esse div do rotacional de B, eu posso escrever como menos μ0 menos del ρ del T, mais o divergente de A, né? Quem seria o divergente de A? Então, se eu olhar aqui, div do rotacional de B é o μ0. Tô tirando o divergente daqui, tá? Então, divergente de A mais esse cara aqui, né? Que é o del ρ del T, que é esse pedaço aqui, que é o ε0 divergente de del E del T. Olha que coisa mais linda. Agora eu tiro o divergente para fora e fica μ0J mais μ0 ε0 del E del T. E agora eu me livro do divergente disso, né? Porque isso aqui, o que está dentro do parênteses é o rotacional de B. Tadã! Viva a nosso bolo de cerejas. Isso é muito lindo, né? Além de ter uma coisa completa, 4 equações, só 4 equações que descrevem todo o eletromagnetismo, a gente ainda tem essa beleza matemática encontrada por Maxwell para complementar a equação de Ampère. Ainda não acabei. Ainda tem uma coisinha que eu quero falar para vocês, que qual era a física, então, conhecida nessa época, né? Então, a gente já viu o que se sabia aí quando Maxwell fez essas previsões, né? Então, existiam, desde Galileu, né, que fez as transformações de Galileu, que levaram Newton a escrever as 3 leis de Newton. Então, a gente tinha lá a mecânica descrita
pelas transformações de Galileu e pelas 3 leis de Newton, e a gente tinha a termodinâmica descrita pelas suas 3 leis da termodinâmica. Quem chegou no curso de Física 3, que é esse curso, já viu isso tudo antes, né? Então sabe que eram coisas bem consolidadas. E aí, o que a gente vai ver aqui em mais um videozinho que a Maíra fez para o meu canal é como a relatividade não era compatível, né, com as equações de Maxwell e as transformações de Galileu ao mesmo tempo. Então, esse filme é um filme mais longo, eu vou mostrar para vocês aqui alguns minutos, e depois, quem tiver interesse, pode assistir, claro, o filme até o final. Então, eu vou partir desse pedaço aqui, e a gente vai ver aqui uns 4 minutinhos desse filme, antes de finalizar essa aula com alguns comentários. No século XIX, os cientistas achavam que a física estava acabada. E bem nessa época, muitos cientistas estavam estudando o eletromagnetismo. E um dos cientistas que estudou o eletromagnetismo foi o Maxwell. O Maxwell conseguiu achar as 4 equações do eletromagnetismo. Essas 4 equações conseguem reduzir todo o eletromagnetismo apenas nelas. Isso que é muito bonito. Toda uma teoria ser reduzida em apenas 4 equações, que apesar de serem matematicamente complicadas, são muito bonitas e são apenas 4. Bem, as 4 equações de Maxwell, elas funcionavam muito na prática. Todos os experimentos que faziam corroboravam que as 4 equações de Maxwell estavam corretas. Porém, elas tinham um problema na teoria. O problema na teoria era a mudança de um referencial para o outro. Como a gente viu no vídeo anterior, a mudança de um referencial para o outro, de acordo com a velocidade dos referenciais, ela é simples. Ela é uma soma ou uma subtração de velocidades. Isso, a mudança de referenciais clássica, a de Galileu. Mas as 4 equações de Maxwell não eram compatíveis com a mudança de referencial feita da maneira clássica. Quando a gente fazia as contas, era como se na Terra ou num trem o eletromagnetismo fosse diferente. E isso não se mostrava na prática. Bom, aí entra um cientista muito famoso, o Einstein. Ele veio com 2 postulados muito importantes. O primeiro é: a velocidade da luz é a maior velocidade que pode ser atingida. E o segundo é que a velocidade da luz é a mesma para todos os referenciais inerciais. Muito bem, mas o que isso quer dizer na prática, né? Vamos fazer um Gedanken Experiment, um experimento de pensamento, que muitos cientistas usaram e adoraram. O Schrödinger, por exemplo, não usou de fato um gato, isso era apenas um experimento de pensamento. Vamos pensar então que você e a luz estejam apostando uma corrida, e eu estou assistindo. A luz, ela corre com a velocidade dela, que é 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. Mas para facilitar as contas, eu vou chamar de c, uma constante. E você corre com a velocidade c sobre 2 no mesmo sentido da luz. Como a gente viu no vídeo anterior, se você está correndo no mesmo sentido da luz, a velocidade relativa entre vocês é a subtração entre a velocidade da luz e a sua velocidade. Então, c menos c sobre 2 é igual a c sobre 2. Logo, a velocidade relativa entre vocês é c sobre 2. Eu vejo a velocidade relativa entre vocês igual a c sobre 2. Mas e você? Você vê como se a luz estivesse correndo a c sobre 2, com uma velocidade c sobre 2? Não, pois lembre que o postulado diz que a velocidade da luz é a mesma para qualquer referencial inercial. Então, no seu referencial, você também vê a luz correndo com a velocidade c. É como se no seu referencial você estivesse perdendo muito da luz. Você não tem nenhuma chance na corrida. Muito bem. E a gente sabe também que a velocidade relativa de 2 objetos que estão em sentidos opostos, ou seja, se aproximando, é a soma das velocidades. Então, se a luz está andando a c, uma velocidade c, e você é c sobre 2, a velocidade relativa de vocês deveria ser c mais c sobre 2, que é igual a 3c sobre 2. Mas 3c sobre 2 é maior do que c, porque 3 sobre 2 é 1,5. Então é 1,5 de c. Só que o postulado diz que a maior velocidade a ser atingida
É C. Então isso não acontece. A velocidade relativa entre vocês continua sendo C. Esses fatos, por conta desses postulados, fazem cair por água abaixo que o eletromagnetismo deve seguir as transformações de Galileu. Então, a luz e as ondas eletromagnéticas, a luz é uma onda eletromagnética, não obedecem às transformações de velocidade de Galileu. Elas obedecem às transformações de Lorentz. E o importante dessas transformações de Lorentz é esse fator gama. Esse fator gama é o que faz com que as coisas sejam distorcidas. Como assim? Bom, a gente sabe que velocidade tem a ver com espaço e com tempo, certo? Vou parar aqui. Para a gente conseguir que a velocidade da luz seja a mesma em todos os referenciais... Eu vou parar aqui e depois vocês podem ouvir o vídeo da Maíra até o final. Que ele é bem interessante, mas já começa a fugir um pouquinho do que eu queria discutir nessa aula e vai ficando isso tudo muito longo. Para finalizar, eu queria só dizer para vocês que sugerir aqui, se vocês quiserem rever essa parte final da aula, apresentada por outra pessoa, de uma forma parecida, mas é sempre outra pessoa, né? As explicações acabam vindo de outra forma. Eu sugiro aqui essa aula, eu vou botar o link ali, que foi preparada pelo professor Luiz Laércio, que foi meu aluno de mestrado e doutorado e hoje é professor do Cefet, e ele discute também as equações de Maxwell, começando do fim para o começo, né? Eu assisti o vídeo dele só depois de ter montado a minha aula e achei interessante que as pessoas diferentes pensam de forma diferente, né? Então ele começa mostrando a dedução de Maxwell, e aí eu sugiro, fica aqui, eu vou botar o link aqui na descrição do vídeo, e fica a dica para vocês assistirem esse vídeo também, que é um outro jeito de retomar esse assunto. Então, por hoje, o que nós temos é isso, né? Então a gente encerrou aqui com essa aula o nosso curso de introdução ao eletromagnetismo, que é uma área linda da física, né? Então vocês se depararam pela primeira vez com alguns cálculos que envolvem umas integrais um pouquinho mais sofisticadas, mas isso tem aplicações por tudo, né? Onde a gente, tudo, né? Desde quando eu falei das transmissões de corrente, quando a gente carrega o nosso celular, os indutores, os pequenos circuitos elétricos, isso faz parte da nossa vida de uma forma tão intrínseca que é muito legal ser capaz de entender como é que essas coisas funcionam. Ficamos por aqui, nosso curso se encerrou. Até mais!